Como o capitalismo te engana usando a jornada do herói. Vamos lá, Três Irmãos Podcast, brilhando mais uma vez. Mano, eu tenho vários amigos de direita, vários amigos liberais, e você vai conversar com eles, eles viram e falam assim, porra, esse negócio de comunista, inveja, quer tomar o que é seu. Ai, que inveja do comunista. Peraí. Inclusive, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal do YouTube. Deixa eu fazer uma pergunta a você que tá me vendo aqui no YouTube. Você tem inveja do Elon Musk? Cambada de invejoso, não deu conta de produzir nada, e aí quer pegar o que você conquistou, é pura inveja e tal. Mas a hora que você vai analisar de uma forma macro, né, você vê que o sentimento de inveja, de querer as coisas, olhar o que é do outro e querer ter também, tá muito mais ligado ao capitalismo do que ligado ao comunismo, ao marxismo. Você concorda com isso também? A própria crítica já é uma crítica que vai de encontro que a gente tá falando. É uma crítica Desvendou os caras. individualista. Totalmente. Totalmente. Sim. Porque eu acho que o outro tá cobiçando uma coisa que é minha. É uma crítica individualista. Total. O oriental, ele tem muito a visão da família, né? Eles têm núcleos. O olho gordo do capitalismo. Quando eu fui no Japão, eu achava assim, como ocidental, né? Eu achava um absurdo que eles achavam que a empresa era mais importante que a família. Então, na realidade, na cultura ocidental, o país para eles é uma grande família. Então, ele tem a família núcleo, que é a família dele. A empresa para ele é uma outra família, da qual a família núcleo dele faz parte. Eles acham que é a empresa que traz que provê o trabalho, que traz a remuneração, que traz tudo bem-estar. A organização, a empresa é uma grande família e o país, depois como um todo, é uma família só. Então ele sabe que ele está inserido numa coletividade. Cara, isso é curioso, né? Se a gente fizer uma análise, é interessante como, de fato, até pela cultura pop a gente percebe isso, né? De que os orientais são muito voltados para esse lance de, tipo assim, o bem coletivo, tá ligado? Enquanto do nosso lado, até por influência americana, né? O coletivo é usado em benefício de poucos. Então, hoje em dia, você vê o seu patrão muitas vezes na empresa com o papo de nós somos uma família, mas o objetivo é só que você trabalhe mais para gerar mais lucro para a família dele. Tá? Não existe nem contrapartida da parte do patrão com os funcionários e, consequentemente, do Estado com a gente, muitas vezes, né? A gente não tem serviços eficientes no sentido de, sei lá, limpeza pública e tal, porque não há esse senso coletivo. Inclusive, até nisso acontece uma outra tragédia, que colocaram na gente o sentimento de privativo, né, de privado nas coisas públicas. Então o cara fala assim, o dinheiro do SUS é o dinheiro dos meus impostos, né, como diz o Nando Moura, os meus impostos. E esse tipo de pensamento é perigoso porque ele só confirma ou perpetua esse pensamento do capitalismo, que é tipo... Um pensamento individual, seria essa palavra, é um pensamento individualista, e não é assim que deveria funcionar, tá ligado? Por isso ele tem muito esse espírito de comunidade, de sociedade. Só que isso é possível por causa da base filosófica. Sim. Que a gente estava falando no início. Né? Mas a gente tá perdido, então. Porque a gente já não tem esse amor pelo país, a gente não tem essa compreensão coletiva. A gente tem, aí eu discordo, eu acho que a gente tem sim um sentimento nacionalista e tal. A diferença é que esse sentimento tem sido sequestrado para poder proteger falas absurdas. Então, olha, se eu sou nacionalista, logo eu quero que todo mundo se foda. E não é assim que funciona, tá ligado? Tipo, eu vou dar um exemplo muito louco. Não é porque eu sou paraense que eu quero que o maranhense se foda. Não é assim que o mundo funciona. O pensamento nacionalista que essa extrema-direita no Brasil defende é muito isso. Se sou nacionalista, logo eu quero que os outros países se fodam. E não deveria ser assim. Usa isso como justificativa para defender de novo interesses particulares, interesses próprios, tá? Porque se tu é nacionalista de verdade, tá? Tu não ia querer ficar vendendo estatal brasileira para capital privado. E quando você fala que eles se agrupam em grandes clubes, em grandes, né, situações que se enxergam iguais, aqui a gente percebe que no Brasil, a gente que já nem foi sempre unido, agora é muito mais fragmentado, sabe? Mas aí, ó, como é que é o Mindinho, né, porra? Cara, o Luigi conseguiu botar, né, Mindinho e Baracho na nossa cabeça. Mas, ó, eu tenho um pensamento sobre isso. Eu acho que o brasileiro, ele sempre foi fragmentado, tá? Historicamente, a gente sempre foi. Porque a gente foi fragmentado, literalmente. Não nasce com a gente isso, tá ligado?
são os políticos que sempre fizeram isso, fizeram questão de tentar nos fragmentar. O que acontecia é que os políticos muito maiores, eles tinham uma jogada de marketing mais inteligente, no sentido de, calma, todo mundo é igual, mas a gente sempre foi fragmentado. A gente nunca se misturou, cara. No sentido... O pobre nunca participou dos mesmos lugares dos ricos, a gente nunca esteve nos mesmos ambientes desfrutando daquilo. Sempre houve uma fragmentação. Só que antes da internet, por assim dizer, a gente nem via o que estava do lado de lá. Com a internet, a gente começou a ver os ricos vivendo e pensando, caralho, a diferença é maior do que a gente imaginava. E você tem uma divisão cada dia maior de pessoas, de classes, de cores, de escolhas, de partidos políticos. Hoje o cara briga aqui porque você é de um partido e o outro é do outro. Isso também já tinha. Cara, pra pensar, a gente aqui vivia a gente vivia a nossa própria bolha e por conta disso a gente não olhava pra fora. Eu vou dar exemplo pra vocês. Vou falar aqui de relacionamentos homoafetivos. Eles sempre existiram historicamente, mas dependendo do lugar que você morava, você nem via aquilo. E por não ver, você achava que quase não tinha. E quando aparecia, não, essa coisa é nova, tá ligado? Porque não tava nos seus olhos, você nem via. Tá ligado? Então, eu acho que, de novo, com a internet a gente teve a chance de ver atrás da cerca, tá ligado? Das cercas que nos separam. Você olha e fala, porra, então é assim que é. Ah, é assim que é. Pô, eu lembro, deu criança, até hoje você vê isso. Reportagens falando da grande reportagem que a Globo fez no Fantástico de 1984, 89, mostrando a criança passando fome na seca do sertão, brincando de boizinho com ossos. Chocou, de certo modo, o Brasil, mas aquela realidade já existia, só que estava longe dos olhos. A gente não vai conseguir isso, a gente vai ter que fazer... Nem a revolução vai ser possível aqui. Porque, você entende? A gente não se junta. É porque, assim, aquilo que eu falo, né? Tudo tem a ver com... Não sei se vocês gostariam que eu falasse mais de filosofia, um pouquinho, né? Eu quero que você fale a sua vontade, Como eu falei para vocês, eu fiz uma pós em filosofia e eu tive o cuidado, porque a pós-graduação em filosofia, você estuda filosofia ocidental. Uhum. Você estuda os clássicos, desde os pré-socráticos, depois do Sócrates, Platão, Aristóteles, você vem, e aí os franceses, os alemães, você estuda toda a filosofia ocidental. E eu tomei o cuidado, até por ser descendente de japonês, de estudar a filosofia oriental também, que não é dada na academia, eles não te ensinam filosofia, Sim. até porque tem um certo preconceito que eles acham que não é filosofia, né? Sim. E aí eu fui estudar filosofia oriental também, principalmente filosofia hindu, né? O Bhagavad Gita é um livro curtinho, assim, tem um ensinamento fenomenal, tem até um filme. Eu fui vice-presidente da Confederação Brasileira de Golfe, quando o golfe voltou pro Brasil, né? Então tive um alto... Caralho, o Cobori participou de umas paradas muito loucas, né? Ó, presidente da Confederação de Golfe. Choco, o sonho americano tem muita influência nisso. Nós sempre estamos querendo viver o sonho de outro país e não o nosso. Faz sentido. É o sonho emprestado, né? Cargo na Confederação Brasileira de Golfe. E eu gostava de golfe, jogava golfe, gostava de golfe e acabei por um destino virando cartola, né? E fazendo parte da confederação. E tinha um filme que eu gostava muito de assistir, gostava de assistir os filmes de golfe, tinha um filme que eu gostava muito, chama Lendas da Vida. Lendas da Vida, não sei se vocês assistiram. O Cad, que carrega a bolsa, é o Will Smith. Caramba. E o jogador é o Matt Damon. Vocês assistiram? Sim. Então vou contar, adorava esse filme por causa do golfe. Caraca, foda. Depois eu descobri que o filme ele é baseado no Bhagavad Gita. Caramba. Que é o livro da filosofia hindu, né? Que tem lá o Krishna, o Arjuna, não sei se... A história do Bhagavad Gita, na realidade, o Arjuna é um guerreiro, né? Que quando ele chega no campo de batalha, ele vê e vai retomar um reino lá, os inimigos ali, na realidade, são todos parentes dele. Primos, tios, tal. E aí chega no campo de batalha e ele se recusa. Ele falou, pô, não vou conseguir, como que eu vou matar os meus parentes, né? Vou entrar em guerra com meus parentes. E o Krishna, né? Que é o Bhagavan, o Krishna que fica ao longo do Bhagavad Gita fazendo os questionamentos entre eles filosóficos ali, porque ele tem que ir para a batalha, né? Na verdade, a mensagem do Bhagavad Gita é que dentro de todos nós, a gente trava uma batalha, uma guerra. A gente tem sempre um lado ruim, todo ser humano tem um lado ruim, e tem um lado bom. E você tá sempre dentro de você essa batalha, aquele capetinha falando pra você fazer coisa errada e o anjinho falando pra você fazer as coisas certas. Então todos nós, seres humanos, temos isso, né? E o Bhagavad Gita é baseado nisso. E o cara que escreveu o Lendas da Vida, que eu acho até traduzido errado, que o título original do Lendas da Vida é The Legend of Bagger Vance. Bagger Vance, não sei se vocês lembram, é o nome do Will Smith, o Cad, o Bagger Vance.
E o jogador, o Matt Damon, é o Ranulph Juno, né? E o Scott Pressfield, que escreveu o livro. E ele escreveu esse livro baseado no Bhagavad Gita. A história é o Bhagavad Gita. E aí, depois que eu li o Bhagavad Gita, estudei, vou assistir o filme de novo. Cara, já assisti esse filme umas 5 vezes. O filme é inteiro o Bhagavad Gita. Aí pra você ver, o Beggar Vance, que é o nome do Will Smith, é Bhagavan. O Beggar Vance é de Bhagavan. Caramba. Eu tenho até que ver o filme de novo, pra mim enxergar com essa... E o Ranulph Juno, assistir com essa visão. que é o Matt Damon, quando você vê ele entrando no vestiário de golfe, e tem o nome dos jogadores nos armários, né? Aí o Ranulph tá abreviado, tá só o R. Juno. Então quando você lê é Arjuna, que é o do Bhagavan também, do Bhagavad Gita, né? Então tem ali, na realidade, ali. o Bhagavan é o Krishna. Então no filme você vê que é o Ked que fica dando os conselhos pro jogador. Então é o Krishna dando conselho pro Arjuna. Referências cinematográficas. O campo de batalha é o campo de golfe. Inclusive, queria lembrar você que tá vendo esse corte, que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente tá chegando aos 50 mil inscritos. Que beleza, me ajude a chegar lá. E deixa o like nesse vídeo, e quando você deixar o like, talvez apareça pra você uma função nova do YouTube chamada Hypar. Você pode apertar aí, hype o nosso vídeo, ajuda ele a chegar a mais pessoas. E ele tá, não sei se vocês lembram, ele tem os traumas dele da guerra, né? E luta contra aqueles... É uma coisa interna dele, né? E o Ked lá, o Will Smith, sempre falando pra ele, não, você tem que fazer isso, tem que enfrentar os seus demônios. A cena mais bonita do filme pra mim é a hora que ele fala, tá na hora de você sair da sombra, tá na hora de você enfrentar que é quando o Krishna fala pro Arjuna, tá na hora de você ir pro campo de batalha, já no final do Bhagavad Gita, né? Então, quando você olha você assiste o filme com esse olhar, cara, é um filme completamente diferente. Completamente diferente. E aí, não sei se você lembra, no finalzinho, quando ele vê que o cara já tirou as conclusões, né? O Matt Damon quando ele se entrega, né? Que ele mexe a bola, ele não precisava se entregar, mas no golfe tem uma ética que, mesmo que não tiver ninguém vendo, você tem que ir lá e falar que você cometeu um erro, né? Você é punido por aquilo. Quando o Matt Damon se entrega lá no jogo, é a hora que o Will Smith vai embora, né? O cara, não, ainda preciso muito de você. Ele fala, não, você tá pronto. Você não precisa mais de mim. E ele vai embora. Porque esse filme é lindo quando você olha com essa... Então, assim, eu estudei o Bhagavad Gita, acabei viajando aqui contando o filme, né? Mas voltando, eu estudei o Bhagavad Gita, eu estudei o confucionismo, o taoísmo, e a filosofia japonesa, que é muito mais uma mitologia, eu estudei muito mais pela música. Não sei se conhecem um músico, chama Kitaro. Kitaro é um instrumentista, ele é considerado New Age, ele até ganhou o Grammy em 1990. Um álbum dele que chama Kojiki. Chama Kojiki The History in Concert. A História em Concerto. E no Kojiki tem 7 músicas. E eu fui estudar aqui que era o Kojiki. O Kojiki, na realidade, é os manuscritos mais antigos do Japão. Foram encontrados. E conta a mitologia japonesa, como o Japão foi criado. E é uma mitologia como qualquer outra mitologia, muito parecida, que conta como tinha os deuses, né? E os deuses sempre ligados à natureza, né? E aí um deus que se tornou humano, que desceu para a Terra, cometeu vários erros. Aí a deusa Amaterasu, né, que é a deusa do sol, que era irmã dele, entrou numa espécie de confinamento, depressão, se trancou numa caverna, né? E aí os outros deuses, como ela é a deusa do sol e se trancou na caverna, o mundo ficou escuro, ficou na escuridão. Os outros deuses, eu tô resumindo bem, tá? Aí os outros deuses fizeram uma espécie de festival lá de fora para atrair ela, para ver se ela saía, né? E aí quando ela abriu a pedra da caverna e mostraram, na verdade botaram um espelho na frente dela, e ela não se viu no espelho, ela viu uma outra imagem no espelho. Então tem várias mensagens na mitologia japonesa, né? E aí depois ela sai, aí existe o renascimento, né? Então assim, o Kojiki é muito legal e essas 7 músicas têm um significado muito grande para mim, num processo que eu fiz de terapia para sair de uma depressão profunda que eu tinha, né? E aí, nessas 7 músicas, eu tenho até os 7 quadros lá. Eu fiz questão, fui um japonês mesmo aqui, que é sobrevivente da bomba atômica. Lá no Japão, ele mora aqui em São Paulo. São Paulo. E ele, na realidade, ele faz as escritas, os ideogramas, né? São oficiais lá, com carimbo, tudo. Aí eu fiz os 4 quadros, eu tenho os 7 quadros lá. Cada um é uma música, e coloca lá, conta a mitologia. Quando você vai para todas as culturas, isso quem estudou muito foi o Joseph Campbell, né? Não sei se vocês já ouviram falar, o Joseph Campbell foi o cara que escreveu Guerra nas Estrelas. O George Lucas lá se baseou nos estudos dele para criar o Guerra nas Estrelas. E o próprio Campbell fala, a mitologia em qualquer cultura tem a mesma estrutura da história. Mesmo essas culturas nunca tido se encontrado
e em tempo nenhum. Então você vê que é uma mitologia do ser humano, da humanidade. Cada civilização escrevendo ela de uma forma diferente, mas tem a mesma estrutura. Que é o que ficou conhecido como a jornada do herói. Desvendou, chat. Que é o livro do campo que mais vende. Aí agora uma crítica ao capitalismo. Nós, capitalistas, o que a gente fez com a jornada do herói do Campbell? Usamos ela só para ganhar dinheiro. Você pegar hoje tudo que é feito nesse mundo que a gente vive do marketing digital, eles usam a jornada do herói. Esses lançamentos de curso, não sei se você vê, é a jornada do herói. Todinha. Parece que nem existe outro modelo, né? Só existe esse modelo. Jornada do herói, todo lado que você olha. Só que se você estudar o Campbell com um olhar mais humanista, você vê que tem uma riqueza imensa para se aproveitar para se tornar um ser humano melhor. Não, a gente está usando só para se tornar um ser humano mais rico, em termos econômicos, né? Em termos materiais, mas em termos espirituais, que aí é que eu acho que a filosofia oriental faz muito mais e faz melhor, a filosofia oriental é muito mais ligada à espiritualidade, né? E a ocidental é muito mais baseada na razão, né? Alguns filósofos ocidentais, que inclusive são meio que relegados, que conseguiram fazer essa ligação. Spinoza, por exemplo. O Spinoza que até foi excomungado, né? Porque ele disse que Deus é a natureza. E ele era judeu na época, né? E ele foi excomungado, viveu a vida inteira na solidão quando ele escreveu os melhores livros dele, que a Ética de Spinoza é um clássico, né? Sim. Fosse falar de economia, fosse um clássico da macroeconomia. Para mim, um clássico da filosofia ocidental é a Ética de Spinoza. E na Ética de Spinoza, quando ele fala que Deus é a natureza, e ele faz a ligação da razão com a emoção. Ele mostra como a emoção que você consegue gerenciar a sua razão pela emoção. Então ele tem uma pegada um pouco mais espiritual, né? O Michel Foucault, na hermenêutica do sujeito, você vê que tem você vê muita ligação ali com o confucionismo. Então alguns filósofos ocidentais têm essa pegada um pouco mais ligada à emoção do ser humano, muito mais ligada à espiritualidade, e a filosofia a oriental é completamente ligada à espiritualidade, né? Então é isso que eu acho que faz a diferença nas civilizações, entendeu? Porque o oriental ele tem muito mais esse lado coletivo e o ocidental tem muito mais o lado individual, entendeu? No Oriente eu sou responsável por você. Você é meu vizinho, tudo que eu faço eu sei que pode impactar você que é meu vizinho. Impactar meu bairro, minha cidade, minha comunidade. Eles têm muito essa visão do coletivo, ainda, né? Como eu disse, no Japão já tem muita influência dos americanos, né? Depois o Japão acabou virando uma colônia dos Estados Unidos, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E o que a gente chama do soft power, né? Da influência na cultura, nos valores dessas civilizações, que é imposta pelo capitalismo, você começa a mudar as características da sociedade, né? Isso eu acho muito ruim, entendeu? Eu acho que a gente tem que... Lançou a pio, tá aí. Caiu no bait, chat, caiu no bait. Ai,